O Revista Novo Tempo de hoje começa falando que o governo do Espírito Santo endureceu as medidas de combate à pandemia. Mas a boa notícia é que um templo adventista na Grande Vitória decidiu fechar as portas para os cultos, mas não para a solidariedade. Vem ver! Sábado pela manhã, e esses adventistas da Grande Vitória trocaram o tradicional culto sabático para doar sangue. A ação é antiga, só que com uma nova roupagem. Então nós tivemos a ideia de trazer o Emós para a nossa igreja para nós adorarmos a Deus servindo aos outros. Nós cansamos de sermão e agora nós queremos ser irmãos de Deus aqui nessa terra. Naquele sábado, em especial, se comemorava o Dia Mundial do Jovem Adventista. Não tinha muito como celebrar, mas para a data não passar em branco, a turma fez o que pôde. No dia 17 de março, o governo do estado decretou uma quarentena de 14 dias aqui no Espírito Santo. Acontece que aqui no Espírito Santo as atividades religiosas são consideradas essenciais. Mesmo assim, este templo decidiu fechar as portas e se transformar num ponto de doação de sangue. Nós resolvemos seguir esta recomendação para podermos ajudar nesse processo de diminuirmos o processo de contágio e, com isso, ajudarmos a conter a pandemia. A igreja fechou, mas a Júlia ajudou a garantir que, mesmo fechada, a igreja estava com as portas abertas para a solidariedade. A jovem ajudou na programação online e logo em seguida desceu para fazer a sua parte na doação. Fui chamada para participar do culto, participar da programação e logo depois eu decidi fazer a doação também, que é um bem à comunidade, né? Vida por vidas. Para o Hemocentro firmar uma parceria, são necessárias pelo menos 85 pessoas confirmadas. Só que por aqui, mais de 100 foram atendidas e 77 bolsas de sangue arrecadadas. O Emós tem alguns critérios. Nós cumprimos todos os critérios e um deles é ter no mínimo 85 doadores confirmados. E para a honra e glória de Deus, nós tivemos 115 confirmados. Entre março e junho do ano passado, o Emós registrou 3.000 doadores a menos naquele período aqui no Espírito Santo. Só que no início desse ano, a entidade voltou a dizer que segue com baixa no estoque. É importante continuar doando, independente da pandemia. A necessidade é ainda maior, porque por causa da pandemia, muitas pessoas que poderiam doar pela primeira vez acabam não doando, por medo. As salas das crianças se transformaram em áreas de triagem. Além disso, o templo garantiu o aferimento de temperatura e o uso recorrente de álcool em gel. E para dar conta de tanta gente, o jeito foi criar um formulário de agendamento. E olha, a ação surpreendeu até quem planejou. Apesar das nossas igrejas estarem com as portas fechadas para o público presencial, nós queremos com isso dizer que nós podemos trabalhar, evangelizar mesmo com as portas fechadas. O projeto deu tão certo que os organizadores já pensam em tornar a ação fixa e de 4 em 4 meses trazer o Hemocentro de novo aqui para a igreja. Se a Covid tem ceifado vidas, esses jovens têm mostrado que ainda vale a pena se doar para que outros vivam também. Que lindo, né? Como foi dito na própria reportagem, mesmo com as igrejas fechadas, é possível sim demonstrar o caráter de Jesus fazendo bem ao próximo. E a doação de sangue é um belo exemplo disso. E mesmo com a pandemia, os hemocentros estão funcionando e precisando da nossa ajuda. Se você ainda não é um doador assíduo, torne-se um assim que puder. Afinal, você pode salvar vidas. E essa foi só a primeira boa notícia de hoje. Veja o que mais preparamos para você nesta edição. Em Sergipe, voluntários fazem mutirão e ligam para pessoas que estão em isolamento social no Dia Mundial do Jovem Adventista. É o Call Center da Esperança. Liberdade religiosa agora é lei em São Paulo e vai amparar também os adventistas do sétimo dia. Movimento missionário na web alcança mais de 10 pontos de conexões diárias e envolve cerca de 80 mil pessoas em grupos do WhatsApp, que através do compartilhamento de cartas virtuais deram pelo menos um estudo bíblico. Tudo isso e muito mais no seu programa de Boas Notícias, que já está no ar.
Ontem foi a final da segunda temporada do Bom de Bíblia Teen, desta vez com foco nos livros proféticos de Daniel e Apocalipse. Dos 12 adolescentes selecionados para participarem do Game Show, o ganhador desta edição tem 13 anos e fala diretamente de Fortaleza, no Ceará. Olá, Levi Benjamin e sua mãe, Aline, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Revista Novo Tempo. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Legal. Levi, primeiramente com você, como surgiu o desejo no seu coração de participar do Bom de Bíblia? Você sempre teve o hábito de ir além de uma leitura ali superficial e estudar mais a fundo a palavra de Deus? Então, eu sempre tive esse gosto de estudar a Bíblia. E sempre foi meu desejo também de participar de um programa com esse formato, né? De um game show que tivesse como incentivo estudar a palavra de Deus. E quando eu descobri que existia este programa, então para mim foi uma grande emoção, né? E quando surgiu a oportunidade de participar do Bom de Bíblia, eu não pensei duas vezes e decidi participar do programa. Que legal! E como foi a sua trajetória durante o programa? Em algum momento assim você achou que não conseguiria vencer? Conta pra gente. Então, logo na primeira fase, houve alguns empecilhos sociais também que eu acreditava que não iria conseguir. Foram também muitas noites de estudo. Eu tenho mais 2 irmãos e eles acabaram por impedir um pouco de estudar, então eu acabava trocando o dia pela noite para poder estudar. Então, eu acabava estudando de madrugada para o programa e teve um momento que eu pensei em desistir, porque muitas vezes eu não estava conseguindo mais raciocinar, não estava conseguindo mais dividir entre a escola e o estudo. Então, sim, eu realmente pensei muitas vezes que eu não conseguiria. Eu pensei em desistir, mas, pela graça de Deus, fui em frente. Amém. Esforço, né? Aline, o seu suporte e, claro, do seu esposo foram essenciais desde o início, mas sabemos que ajudar os filhos a permanecerem no caminho correto não é uma tarefa simples. Qual conselho você poderia dar hoje para os pais de crianças e adolescentes? Boa noite a todos, né? Assim, que não desistam de seus filhos, né? Como já havia falado antes no programa, que não desistam de seus filhos. Por muitas vezes o Levi tentou desistir, ele desanimou, mas a gente estava ali sempre encorajando ele. A gente sempre falava aquela palavra da Bíblia, né, lá que fala em Josué, onde Deus diz para Josué ser forte e corajoso, né, não temas, que eu estou contigo. E a gente sempre falava isso para ele, tanto eu quanto meu esposo, falávamos isso para ele o tempo todo, né? Diante de todos os obstáculos que a gente teve, muitos desafios que a gente teve para poder chegar, ele, né, o campeão do Bom de Bíblia, mas a gente sempre encorajava ele. Meu marido também foi de fundamental importância. Às vezes até eu tentava desanimar, e meu marido dizia, não, olha, lembra de Josué? Lembra que Deus disse para Josué, ser forte, corajoso, não temas? Anime, então a gente sempre animava ele com isso, e às vezes aí a gente conversava, brincava com ele para que ele não pudesse desistir. Em primeiro lugar, a gente sempre orando a Deus, né, buscando a Deus em oração, de saber se realmente era da vontade de Deus e era propósito de Deus para que ele continuasse na competição. Então, assim, foi um momento muito marcante, muito incrível na vida do Levi, e a gente só tem a agradecer a Deus e a todos vocês, né, da Novo Tempo. Com certeza. Bom, eu queria agradecer vocês, parabenizá-los, viu? Principalmente o Levi. E continue sendo forte e corajoso, não temendo nem se espantando, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que você andar, tá bom? Deus te abençoe, parabéns. Um abraço para vocês. Obrigada. Obrigado. Gente, a TV Novo Tempo está sempre atualizando a sua programação para que fique mais interativa e atraente para diferentes públicos. E vem novidade por aí. Os programas Feliz Sábado e Lições da Bíblia estão chegando por aqui com algumas mudanças bem legais. Quer saber os detalhes? Acompanhe comigo na reportagem da Emily Martins.
Os programas Feliz Sábado e Lições da Bíblia estão de cara nova aqui na TV Novo Tempo. Anteriormente, no programa Feliz Sábado, você acompanhava um apresentador diferente a cada sexta-feira. Nesse novo formato, o pastor Robson Menezes será o único apresentador e os convidados contarão histórias sobre a observação do sábado. Pastor, o convidado que participar do programa Feliz Sábado irá contribuir de qual forma? Sobre o que eles vão falar? Bom, o programa ele foi pensado para que cada conteúdo apresentado tivesse como objetivo aproximar o telespectador da realidade daqueles que estão sendo convidados. Então, eles estão vindo ao programa dar um testemunho da sua história sobre o sábado, a sua fidelidade, e como hoje nós podemos, ao ouvir um testemunho assim, também trazer para a nossa vida e viver esse testemunho na nossa realidade. Outra novidade na TV Novo Tempo é sobre o programa Lições da Bíblia, que anteriormente era apresentado pelo pastor Laerte Lanza. Nesse novo formato, você vai assistir o programa com um novo cenário, convidados conversando sobre o tema da semana em uma nova configuração e também um novo apresentador, o pastor Vinícius Mendes. Pastor, conta pra gente como vai funcionar o novo formato do Lições da Bíblia. Os convidados eles participaram ao longo de toda a temporada. Isso fez com que a gente procurasse convidados que tivessem uma afinidade maior com o tema, professores de teologia, editores da Casa Publicadora Brasileira, pastores de modo geral, que gostam do estudo do trimestre, que pesquisaram, que tiveram alguma pós-graduação vinculada ao assunto, ou alguma pesquisa vinculada ao assunto do guia de estudos. Então, nós procuramos sempre, a cada temporada, termos esses convidados mais especializados no assunto. O objetivo dessas mudanças é levar para você mais conhecimento bíblico através de histórias contadas pelos convidados e também entender mais facilmente a lição da Escola Sabatina. E falta pouco para você conferir todas essas novidades que estarão na sua telinha na próxima sexta-feira, dia 2 de abril. É sempre um desafio dirigir qualquer programa, né, que envolva a espiritualidade, porque a gente tem como objetivo levar a mensagem para muitas pessoas que ainda não conhecem, mas o Feliz Sábado e Lições, eles são muito diferentes em sua essência. O Feliz Sábado a gente vai receber convidados diferentes, então uma logística um pouco maior, além de encontrar pessoas com histórias de fidelidade com o sábado, né? E isso é muito importante, trazer histórias que realmente mostrem que vale a pena se manter fiel ao Senhor e que Ele é fiel quando a gente é fiel a Ele também. E o Lições, o desafio principal é abordar o tema com um pouco mais, com profundidade, mas com um pouco mais de simplicidade, para que o telespectador entenda um assunto denso que fique um pouco mais usual para ele, uma coisa mais entendível. Então anote aí na sua agenda e não perca as novidades da TV Novo Tempo que foram preparadas especialmente para você. Tá muito legal e eu vou participar do Feliz Sábado no dia 23 de abril, eu quero que você esteja comigo também, viu? Anote aí na sua agenda. Gente, jovens voluntários se mobilizam durante live em celebração do Dia Mundial do Jovem Adventista em Sergipe e realizam ao vivo o Call Center da Esperança. Durante a ação, o pequeno grupo presente seguiu todos os protocolos de saúde. Confira. Alice saiu de casa a primeira vez após um ano em isolamento social por uma boa causa. Seguindo todos os protocolos de saúde, ela fez parte do grupo de voluntários do Call Center da Esperança durante a transmissão de uma live em comemoração ao Dia Mundial do Jovem Adventista em Aracaju. Eu estava brincando, eu disse, eu que tinha que estar em casa, recebendo essa ligação de apoio, e eu estou aqui transmitindo aquilo que eu queria receber. Conversei com as pessoas, procurei saber como elas estavam, se estavam tudo bem. E foi maravilhosa a sensação de poder ajudar, né? Alguém que está passando pela mesma coisa que eu. Enquanto a programação online acontecia, Alice e outros voluntários ligavam e oravam com pessoas em isolamento social e problemas emocionais. Na verdade, mesmo antes dessa live, mesmo antes dessa oportunidade, eu já gostava e gosto de fazer esse tipo de ação. Eu gosto de ouvir as pessoas e gosto de orar com elas e por elas. Então, sempre para mim é uma experiência marcante. Desde que começou a pandemia, o quadro de ansiedade de Eduardo intensificou
e a ligação de Midian veio na hora certa. Então, ouvir aquelas palavras, aquela oração e um convite para assistir à programação online da igreja veio na hora certa, porque eu estava me sentindo assim um pouco angustiado pela situação, porque eu luto bastante contra esse problema. Os jovens adventistas em Sergipe, durante toda a semana, realizaram boas ações desde doação de sangue à doação de alimentos. A juventude saiu seguindo todos os protocolos para servir a comunidade, doando alimentos, fazendo orações nas portas das pessoas, call center de esperança, doando sangue, mais de 200 bolsas de sangue. Ou seja, nós fizemos aquilo que é possível nesse momento de pandemia. E hoje foi dia de celebrar através de uma grande live, vendo testemunhos, ouvindo lindas histórias do que Deus fez em nós e através de nós em plena pandemia. As ações do bem realizadas durante a semana, seguindo os protocolos de saúde, foram uma demonstração de um estilo de vida motivado durante todo o ano. Ser uma jovem adventista é viver com esperança e trazer esperança. E vamos agora ao quadro Maranata, que hoje mostra como a instituição tem atuado no Peru. Acompanhe comigo. Esta é uma rua de uma cidade nos arredores de Lima, Peru. É uma rua tipicamente residencial. E neste emaranhado de prédios está uma igreja. Se você piscar enquanto caminha, é capaz de não vê-la. É o que acontece com muitas pessoas. Muitas delas passam direto sem perceber que é uma igreja. Mas a Igreja Adventista do 7º dia 30 de agosto está por aqui há mais de 20 anos. O problema é que a igreja deles era uma casa antiga. Era facilmente ignorada ou completamente invisível como um templo da adoração. Bom, precisamos de uma igreja nova porque aqui, da nossa comunidade, as pessoas se deixam levar muito pelas aparências. E como a estrutura e a fachada não estão prontas, bom, para que as pessoas possam se sentir bem, nós achamos que precisamos de uma igreja bem pintada, decorada e com uma boa estrutura. A história da 30 de agosto exemplifica bem o problema de muitas congregações no Peru. O número de grupos religiosos está crescendo, mas eles não têm uma igreja ideal para se encontrar. Nosso maior desafio e a nossa preocupação é ter um templo para as pessoas se reunirem. E não é fácil, não é fácil. Temos muitos lugares, temos alguns terrenos, mas nossos irmãos não têm dinheiro, não têm os recursos necessários. Parte desse crescimento deve ser creditado à Maranata. Em 2003, os líderes adventistas no Peru pediram à Maranata para construir 100 igrejas. Nos anos que se seguiram, mais de 3.000 voluntários visitaram o país para realizar missões. E eu acho que isso marcou parte da história da igreja no Peru. E temos ótimas lembranças. Graças à Maranata, temos muitas igrejas e escolas. Templos muito bonitos, templos bem acabados e lugares onde os irmãos podem louvar e glorificar o nome de Deus. A experiência iniciou uma enxurrada de atividade no Peru, que resultou em mais congregações e a demanda por mais locais sagrados. Não demorou muito para os líderes da igreja contatarem a Maranata mais uma vez. Em dezembro de 2019, a Maranata retornou ao Peru para um novo esforço em erguer novas igrejas e escolas. Antes da pandemia do coronavírus, os voluntários já tinham trabalhado em 4 locais, atendendo às orações de 3 congregações e de uma comunidade carente de uma escola. Na primavera e verão, vários outros grupos concordaram em receber novas igrejas. Inclusive, muitos deles já tinham demolido seus espaços antigos, à espera da chegada dos voluntários. Mas o Peru está em isolamento total desde março e todo o trabalho parou. Bom, nós
Estávamos muito entusiasmados com os meses de março e abril. Esses são os meses mais movimentados do ano para a gente. Nós estávamos esperando cerca de 8 grupos e cerca de 500 voluntários. E estávamos entusiasmados por ter pessoas vindas de outros países para nos ajudar e cuidar de tudo. Nós teríamos pessoas trabalhando na escola de Ica, teríamos inúmeras igrejas sob construção simultaneamente nos arredores de Lima e já estava tudo pronto. E nós recebemos 2 desses grupos quando tudo mudou. Era para ser um mês muito interessante, mas de repente tudo estava diferente. A Maranata se planejou para ter mais de 1.200 voluntários somente no Peru para erguer igrejas e escolas. Mas agora o Peru está sendo um dos países onde a Maranata não conseguiu voltar a trabalhar. Eu não posso prever o futuro, mas eu posso te dizer que continuamos comprometidos a tentar fazer tudo o que tínhamos planejado e honrar o nosso compromisso assumido com o Peru. Nesse momento, não é possível trabalhar lá, mas estamos aguardando as portas se abrirem. Quando se abrirem, nós vamos entrar e fazermos o que pudermos. E agora eles oram e esperam que a Maranata possa continuar fazendo esse trabalho e que continue conquistando o que merecem. E nós estamos sempre em contato com eles, lembrando a todos de orar e acreditar que Deus pode operar milagres. Milagres para congregações como a 30 de agosto. É uma satisfação, sabe? Porque pra gente foi um sonho que por mais de 18 anos nós vínhamos tendo. E que graças a vocês, irmãos da Maranata, nós estamos felizes porque esse sonho será uma realidade aqui nessa nossa congregação 30 de agosto. Uma vez que o novo prédio tenha sido construído, a igreja não passará mais desapercebida. Assim como muitas outras igrejas da Maranata construídas no Peru, este novo santuário vai servir como referência para as boas notícias e a esperança da comunidade. Uma luz brilhante demais para ser ignorada. Chegou a hora da sua participação aqui no Revista Novo Tempo. A gente quer saber qual a boa notícia você tem para compartilhar com a gente. É só mandar para o WhatsApp 0 operadora 12 98135 2908. Pode ser texto, vídeo, se puder, manda umas fotos também. Vamos ver quem já participa? João Alfredo, a boa notícia é que mesmo em meio à pandemia eu estou colportando. A colportagem é a venda de livros cristãos. Um abraço para você, João Alfredo. Mário Sérgio de Senhor do Bonfim, na Bahia. Olá, Darcy. Todos os dias estou assistindo o programa Envolve, 21 dias de jejum de Daniel. Tem sido uma bênção essa programação. Que Deus abençoe a todos os envolvidos nesta causa. E daqui a pouquinho tem informações sobre o Envolve. Quem quiser participar, neste sábado é o último dia e você pode participar, sim, senhor. Vamos ver? Charlene, de São Paulo. Boa noite, Darcy. Amo o programa Revista Novo Tempo. Eu e minha família assistimos todos os dias. Estamos tristes por novamente estarmos nessa quarentena, pois o Brasil continua em risco. Mas nossa boa notícia é que, graças a Deus, estamos livres desse vírus. Segue a foto da minha família. Linda família, um abraço para vocês. Tudo de bom. Vamos para um rápido intervalo, mas na volta tem uma entrevista sobre a Semana Santa aqui da Novo Tempo, que começa segunda-feira que vem. E tem ainda o quadro Missão 360 Graus com uma linda história lá da Austrália. Você não pode perder, eu te espero por aqui. Estamos de volta e vamos falar agora sobre uma programação especial que está prestes a começar aqui na TV Novo Tempo, a Semana Santa. Todo ano, neste período da Páscoa, a emissora traz uma série de sermões especiais voltados para este assunto. Agora, em 2021, o orador será o pastor Felipe Amorim, que já está aqui no estúdio comigo. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Darcy. Obrigado pelo convite. É bom estar com você aqui no estúdio, é bom estar com você aí em casa. Legal. Gente, a Semana Santa vai começar aqui na TV Novo Tempo na segunda-feira, dia 29 de março. Anota aí na sua agenda, às 10 horas da noite. E o momento para falar da esperança em Cristo não poderia ser mais propício nesse período de pandemia, não é mesmo? E o que as pessoas podem esperar dessas mensagens, pastor? Darcy, como você falou, a gente está vivendo um período de muita angústia, né? Muita aflição. As pessoas estão sofrendo em todos os aspectos. Perdas, né? Tanto perdendo parentes por causa dessa doença e de outras doenças também. Sim. As pessoas estão adoecendo, tem gente com problema financeiro. Então, as pessoas estão sofrendo em todas as ordens. E nessa semana, nós vamos falar da esperança que a vida de Cristo traz. Então, qual é a minha proposta para essa semana? Eu vou dar um spoiler aqui para os nossos telespectadores. Legal. Eu vou falar sobre
pontos da vida de Jesus, começando com o seu nascimento na segunda-feira, dia 29, e terminando com a volta de Jesus no domingo, dia 4. E a gente vai escolher 7 pontos da vida de Cristo, que vão nos trazer muitas mensagens de esperança e vão certamente contribuir para que as pessoas tenham paz nesse momento. Com certeza. Sempre às 10 horas da noite, pastor? Sempre às 10 horas da noite, em português. E eu já falo aqui, eu sei que a gente também tem gente do hispano assistindo a gente aqui. Então, às 11 horas da noite começa a programação em espanhol com o pastor Jared. Mas em português, se você quer assistir em português, às 10 da noite, todas as noites. Legal. E além das mensagens feitas pelo pastor Felipe, a cada noite, né, também teremos músicas especiais, pois nós sabemos que essa também é uma área de grande poder evangelístico, né, pastor? Teremos muitas músicas. Eu vou falar aqui alguns deles. A gente vai ter o Wagner Dida, a gente vai ter o Wesley Fonseca, Dilson e Débora e tantos outros cantores. Todas as noites nós teremos músicas especiais que vão contribuir com essa pregação, né? Vai ter pregação falada e pregação cantada também. É verdade, né? Para atingir todos os públicos, Exatamente. né, pastor? E é importante fazermos programações como essa justamente para mostrar o real sentido da Páscoa, que é Cristo Jesus. E o título dessa semana é Restaurados em Cristo. Ele pode restaurar a vida de todos. Não importa o quão longe nós estivemos de Deus, e por o tempo que a gente teve, não importa isso, não é mesmo, pastor? É verdade, Jesus pode atingir a vida de qualquer pessoa. A pessoa que está fazendo tudo certinho precisa de restauração, e a pessoa que está fazendo tudo errado também precisa de restauração, e Jesus chega na vida de todas elas. E vai chegar nessa semana, eu creio nisso. Eu creio também. Bom, e outra informação importante é que nesta semana será lançado mais um estudo bíblico, Jesus, Restaurador da Vida, que a Novo Tempo disponibiliza gratuitamente para quem quiser, viu? É só você pedir, basta entrar em contato com a gente e pedir é totalmente de graça, viu? Um presente para você da Novo Tempo, Jesus, Restaurador da Vida. Eu tenho uma novidade sobre esse estudo aí, Darcy. Diga lá. As pessoas, como você falou, as pessoas podem pedir de graça lá no telefone da Escola Bíblica e a Semana Santa termina no domingo, dia 4. Aí deixa eu falar aqui para essa câmera, para você que está em casa. No domingo seguinte, acho que dia 11, eu vou começar uma série de 20 domingos especiais, cada um deles tratando sobre um dos temas desse livrinho aí de estudos bíblicos que a Darcy mostrou. Então você não só vai receber o guia de estudos da Bíblia, como você vai estudar junto comigo a cada domingo, ao longo dos 20 domingos seguintes. Que legal, pastor. Bom, então reforça para a gente, faz o convite aí para o nosso público, deixa uma palavrinha também de esperança para o povo. Deixa eu falar com você um pouquinho aqui. A gente está vivendo no período que a gente precisa de esperança. E a Bíblia diz que a nossa esperança é uma pessoa. A nossa esperança é Jesus Cristo. Então, ao longo dessa Semana Santa aqui na Novo Tempo, eu vou apresentar para você esse Jesus Cristo que traz esperança para a nossa vida. Então, eu quero que você esteja junto comigo. Todas as noites, a partir da segunda-feira, dia 29, até o domingo, dia 4 de abril, eu estarei com você às 10 horas da noite para a gente falar de esperança, para a gente falar de Jesus Cristo. Então, esteja comigo e convide também aquelas pessoas que você ama para assistir essa programação. E depois disso, todo domingo, é dia 11 mesmo, estava conferindo aqui no calendário, né? Dia 11, depois do dia 4, dia 11, o senhor volta também trazendo esse estudo para a gente. Vai ser uma alegria, vai ser uma alegria. Vai ser. Deus abençoe, viu? E posso usá-lo nesta Semana Santa para transformar vidas aí através da palavra de Deus. Amém. Muito obrigado, Darcy. Obrigada. Gente, mesmo de portas fechadas para os cultos presenciais, uma igreja adventista na região leste da capital de São Paulo abriu as portas para se tornar um hemocentro por um dia. Cerca de 40 voluntários doaram sangue com o propósito de salvar vidas. Veja só. Com o avanço da pandemia de coronavírus, hemocentros brasileiros registraram um baixo volume no estoque de sangue. Mesmo com a suspensão de cirurgias eletivas, pacientes com quadro grave da Covid-19 e outras doenças necessitam urgentemente de transfusão de sangue. Pensando nisso, voluntários da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Vila Ema, na região leste da capital paulista, ofereceram o espaço físico da igreja para uma campanha de coleta de sangue. A nossa diretora jovem, a Lucília, ela me falou a possibilidade de trazermos as pessoas para podermos fazer a doação de sangue aqui, fazermos a campanha. De pronto, entramos em contato com o Hospital das Clínicas de São Paulo
e abrimos todo o nosso espaço, toda a nossa estrutura para que o Hemocentro da cidade de São Paulo viesse, do Hospital das Clínicas aqui da cidade de São Paulo, viesse até a nossa igreja. Então eu liguei para eles e assim foi super rápido, super tranquilo, e eu achei que ia demorar, ia ser difícil, e aí a gente conseguiu o contato, escolhemos a data, eles vieram, fizeram a vistoria e agora estamos aqui. Essas ações são extremamente importantes para nos ajudar a manter estoques adequados, principalmente nessa situação de pandemia, onde a gente tem uma redução importante da ida do doador até o banco de sangue. Então, os nossos estoques estão abaixo de 40%. Então, num momento como esse, essas ações são realmente salvadoras. Cerca de 40 voluntários doaram sangue. Parte deles são membros da própria igreja. Outra parte são amigos e pessoas que souberam da ação através das redes sociais, como a Magnólia, que recebeu um recado pelo WhatsApp e decidiu doar sangue pela primeira vez. E através do grupo da família fiquei sabendo e também postei para as outras pessoas tá vindo doar. Todo o processo foi tranquilo, tudo ok. Foi muito rápido, tudo higienizado, tudo tranquilo mesmo. Eu decidi doar porque quero salvar vidas. Para fazer a doação de sangue, os voluntários tiveram que se cadastrar pela internet. Isso ajudou a organizar os horários e a evitar a aglomeração. Quem não teve tempo de se cadastrar faz isso assim que chega na igreja. Daqui, o voluntário é encaminhado para fazer uma entrevista. Os doadores respondem uma média de 70 perguntas. Elas são necessárias para garantir a segurança do sangue e principalmente de quem vai recebê-lo. Depois disso, a doação acontece em menos de 15 minutos e retira uma média de 450 mililitros. Nada diferente do que ocorre no Hemocentro. A Solange doa sangue há mais de 5 anos, mas esta foi a primeira vez que ela fez isso numa igreja. Sempre doei no Hemocentro, a primeira vez na igreja. É muito importante a doação porque ela salva vidas, né? Vamos viajar agora? Nosso destino hoje no quadro Missão 360 Graus é a Oceania. Uma escola adventista da Austrália criou um culto especial para as crianças, mas acabou atraindo adultos também. Foi ali que várias pessoas conheceram a Jesus pela primeira vez. Não fui criado cristão. Nunca quis saber nada sobre Deus. Eu era ateu, na verdade. Mas desde que encontrei Jesus, não consigo deixar de compartilhar Ele com essa cidade. A Escola Adventista Kempsey é uma pequena comunidade. Foi nessa escola que encontramos uma oportunidade para o evangelismo. Então, plantamos uma igreja na escola e chamamos de The Well, que significa o poço. O que funciona para o The Well é que podemos usar a relação que já temos com a comunidade. Tudo começou com um culto de sexta-noite. Aqui são os filhos que trazem os pais. Isso é legal, porque quando as crianças estão empolgadas e querem vir, os pais não conseguem negar, porque é um culto que oferece ótimos valores. Daniel é um dos pais que visitou o The Well pela primeira vez, em uma sexta-feira à noite. O seu filho ficava fazendo barulho e estava chorando. Por isso, Daniel logo levou-o para fora. O evangelista da escola, John Boston, foi atrás dele e perguntou se estava tudo bem. A resposta de Daniel foi: eu não queria atrapalhar com tanto barulho. Mas o John disse a Daniel: não, as crianças são bem-vindas, vamos entrar. Daniel ficou tão impressionado que disse: queria que todas as igrejas fossem assim. Já que o culto de sexta-noite é focado nas crianças, nós achamos que era preciso encorajar os pais e convidá-los a um outro nível de jornada espiritual. Foi para isso que começamos com o The Well Connected aos sábados de manhã. É um formato muito simples. Nós nos reunimos, conversamos por 30 minutos, mais ou menos,
e depois os encorajamos a participarem do Discovery Bible Reading. O Discovery Bible Reading é uma ótima abordagem para ler a Bíblia. Não importa quais caminhos você seguiu na vida. Ao lermos a Palavra de Deus e conversarmos a respeito, teremos um grande crescimento se algum cristão há mais tempo entrar na discussão. Mas quem é completamente novo na fé, está buscando o cristianismo, também pode contribuir. Já vi muito crescimento em outras pessoas, mas também já experimentei isso. Para mim, a primeira vez que conheci Jesus foi através do diretor da escola. Depois de ser suspenso muitas vezes e expulso de escolas em Kempsey, o diretor me chamou à sala dele e eu achei que ia ficar de frente para o comitê de disciplina. Mas ele explicou que estava no telefone, implorando para que eu ficasse na escola. Ele disse, Jack, você sabe o que é graça? E eu não tinha ideia. Ele disse, Jack, é algo que você não merece, mas eu lhe dou mesmo assim. E foi naquele momento, nos olhos cheios de lágrimas do diretor, que conheci Jesus pela primeira vez. Nunca esqueci que conheci Jesus através de outra pessoa. É isso que a The Well faz. Nós nos reunimos, comemos juntos, lemos a Palavra de Deus juntos e amamos uns aos outros. Acredito com todo o meu coração, assim como eu conheci Jesus pelos olhos do meu diretor, que a vida das pessoas será transformada porque elas experimentam Jesus também. Certa vez o apóstolo Paulo e o seu companheiro de missão Barnabé claramente identificaram a missão que Deus havia colocado diante deles. Eles disseram, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Essa é a missão, levar a salvação em Jesus Cristo a todas as partes do mundo. E esse ainda é hoje o grande desafio que, como seguidores do Mestre, também temos diante de nós. No tempo de William Carey, que hoje é conhecido como o pai das missões modernas, havia somente poucas centenas de missionários protestantes em todo o mundo. Eles nunca passaram de alguns poucos milhares durante a primeira parte do século XIX. Por volta do ano 1900, mesmo após a segunda onda de fervor missionário, haviam apenas cerca de 15 mil missionários servindo em todo o mundo. Muitos deles tiveram carreiras bem curtas. Muitos perderam a sua vida nos 2 primeiros anos de serviço. Portanto, os números permaneceram baixos. No entanto, a magnitude do movimento moderno de missão não pode ser apenas mensurada pelo número de missionários, e sim pelo avanço do cristianismo em todo o mundo. Em 1800, para que você possa ter uma ideia, menos de 1% dos cristãos protestantes viviam na Ásia, África e América Latina. Já 100 anos depois, em 1900, esse número aumentou para 10%. E hoje, ao menos 67% de todos os cristãos ao redor do mundo vivem em países que uma vez foram considerados como um campo missionário. E o avanço do cristianismo continua em muitas outras partes antes não alcançadas, como a Coreia, partes da África, Singapura, China, entre outros países. Você percebe? 200 anos atrás, o cristianismo era quase que exclusivamente limitado à Europa e à América do Norte. Hoje, as áreas mais fortes e marcantes em presença de cristãos são a Ásia, África e a América do Sul. Mas afinal, o que causou essa tremenda mudança? Uma das principais razões foi o desejo de salvar almas que não tinham qualquer conhecimento sobre Deus, sobre o seu amor e seus propósitos. A grande comissão de Jesus Cristo a todos os seus discípulos foi cada vez mais levada a sério e muitos começaram a se comprometer em obediência no cumprimento da missão. No entanto, o movimento moderno de missões teve o seu grande impulso com o estabelecimento de agências e sociedades de missão. Uma das primeiras foi a Sociedade Missionária Batista, criada na Inglaterra em 1792.
William Carey foi fundamental nesse processo, com a publicação de um livro que apresentava a obrigação dos cristãos em utilizar meios para a conversão de pagãos, como ele assim os chamava. E com a sua influência e experiência missionária na Índia, Carey pressionou a formação da Sociedade Missionária Batista para levar o evangelho às nações não cristãs. Esse é reconhecido historicamente como um momento que marca o início do movimento de missões modernas. Nos anos que se sucederam, o mundo cristão presenciou um surgimento de diversas outras agências e sociedades missionárias, como a China Inland Mission, a missão ali do interior da China, que foi levada adiante por Hudson Taylor, e a Fundação Americana das Missões Mundiais. Uma outra importante ação aconteceu através do movimento voluntário de estudantes. Ao redor de 1925, somente esse movimento estudantil chegou a ter mais de 100 mil voluntários, entre os quais mais de 20 mil serviram como missionários além-mar. De 1865 até os nossos dias, o mundo viu uma transição da abordagem de se alcançar áreas remotas de alguns países para a missão de buscar grupos de pessoas não alcançadas. E dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, essa realidade foi estabelecida com a criação em 1990 de uma nova estratégia de missão chamada Missão Global. Hoje, Missão Global continua como a principal iniciativa de missão da Igreja Adventista através da educação, saúde, relacionamentos de amor, meios modernos de comunicação e uma estrutura denominacional focada em missão, tendo seus milhares de pastores, missionários voluntários e milhões de dedicados membros ao redor de todo o mundo. Como você pode facilmente perceber, desde o início do século XIX, um grande despertamento missionário levou ao início do movimento moderno de missões. E a despeito dos grandes avanços e milhares de pessoas que já foram alcançadas, milhões, em realidade bilhões de pessoas, ainda não ouviram falar de Jesus e não conhecem a mensagem transformadora do Evangelho Eterno. A missão não está concluída, ela está diante de nós. Nós precisamos aceitar o convite divino para que sejamos luz, para que possamos ser instrumentos de poder no compartilhar a salvação em Jesus Cristo a todo mundo. E hoje, Ele também conta com você. E então, qual será a sua decisão? Vamos a mais um momento de interação com você aí de casa. Mande sua boa notícia para o nosso WhatsApp, 0 Operadora 12 98135 2908, que a gente mostra aqui para o Brasil inteiro ver. Matheus Góes de Lagarto, no Sergipe, nossa boa notícia é que sábado passado distribuímos marmitas para comunidades vulneráveis. Parabéns, que Deus os abençoe. Willy de Monção, no Maranhão. Olá, fizemos uma mega surpresa, um baby chá solidário para uma amiga que estava precisando. Que legal, que gesto lindo. José Ângelo. Olá, Darcy, a minha boa notícia é que minha segunda filha, Andressa, completou mais um ano de vida. Parabéns para Andressa, tudo de bom. Jonatas, a minha boa notícia é que irei fazer a semana de oração da Semana Santa na semana que vem. É isso aí, todos engajados aí, 10 horas da noite aqui na Novo Tempo, viu? Nós vamos para mais uma pausa bem rapidinha e em seguida você vai ver como foi o Envolve, o programa que eu estou tendo o privilégio de participar e que tem me feito muito bem e bem para outras pessoas também. E tem ainda informações sobre os novos manuscritos do Mar Morto, que foram descobertos recentemente, e um bate-papo com quem mais entende do assunto, Dr. Rodrigo Silva, do programa Evidências. Eu volto bem rapidinho. Israel anunciou recentemente uma descoberta histórica. Se trata de fragmentos de um pergaminho bíblico e que até tornou possível reconstruir passagens dos livros de Zacarias e Naum. Acompanhe. Israel revelou nesta semana fragmentos de um pergaminho bíblico com 2.000 anos de idade, descoberto no deserto da Judéia, no sul do país. As autoridades consideram a descoberta histórica e uma das mais importantes desde os manuscritos do Mar Morto. O que encontramos são novos fragmentos de um pergaminho que conhecíamos e que havia sido descoberto na década de 1950 e no início da década de 1960. Mas o que encontramos são novas partes do quebra-cabeça deste manuscrito bem grande. Ele é uma tradução para o grego dos 12 profetas menores da Bíblia. Segundo os pesquisadores, os fragmentos tornaram possível reconstruir passagens dos livros de Zacarias e Naum.
O material foi encontrado durante escavações em uma caverna em um penhasco na Reserva Natural Nahal Hever, no âmbito de uma campanha para combater o saque de patrimônio. Para realizar a operação, que se estendeu por parte do deserto da Judéia, localizado na Cisjordânia, território ocupado por Israel desde 1967, as autoridades forneceram aos arqueólogos drones e equipamentos de montanha, incluindo cordas para descida de rapel. Além dos fragmentos de pergaminho, os cientistas desenterraram objetos que remontam à revolta judaica de Bar Kokhba contra os romanos. Também foi encontrado um esqueleto de criança mumificada envolto em tecido e também uma cesta, provavelmente a mais antiga do mundo. Desde a descoberta dos manuscritos do Mar Morto há mais de 70 anos nas cavernas de Qumran, as cavernas rochosas do deserto da Judéia se tornaram alvo de saqueadores de antiguidades. Esses 900 manuscritos são considerados uma das descobertas arqueológicas mais importantes de todos os tempos, porque incluem textos religiosos em hebraico, aramaico e grego, assim como a versão mais antiga conhecida do Antigo Testamento. E como você viu aí na reportagem, essa é considerada uma descoberta histórica e uma das mais importantes desde os manuscritos do Mar Morto na década de 40 e 50. Para explicar melhor esse assunto, nós conversamos agora com o Dr. Rodrigo Silva, que é teólogo, arqueólogo e apresentador do programa Evidências aqui da Novo Tempo, conhecido de todos nós. Boa noite, Dr. Rodrigo. Obrigada por conversar com a gente. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Darcy. É um prazer estar mais uma vez aqui com a equipe da TV Novo Tempo, que é a minha segunda casa. Legal. Pode explicar melhor para a gente, por favor, qual a importância desse achado recente? Na verdade, a importância dele está atrelada a esse outro achado que você mencionou aí, dos anos 40 e 60, que foram os manuscritos do Mar Morto em Herbert Qumran. Ali eles encontraram vários textos judaicos desconhecidos e cópias da Bíblia, datadas de até 270 anos antes de Cristo. Deve ser lembrado que a cópia hebraica mais antiga que nós tínhamos era da Idade Média, do ano 950 depois de Cristo. Então nós encontramos cópias em hebraico mais de 1000 anos mais antigas, e elas confirmam que o texto que nós temos hoje foi copiado de maneira exata. Esses fragmentos são de uma versão grega da Bíblia, do Antigo Testamento, que foi produzido pelos judeus, e são tão antigos quanto a época de Jesus. Alguns especialistas pensam que eles seriam da época de Bar Kokhba, do 2º século depois de Cristo. Outros acham que pode ser do 1º século, ou seja, eles foram copiados na época em que Jesus e os discípulos estavam andando aqui por esse mundo. E esse achado pode ser uma pista de que haja outros fragmentos bíblicos naquela região? Com certeza. Na verdade, toda a região ali do deserto da Judéia tem dezenas e dezenas de cavernas e até hoje elas foram mapeadas, mas nem 50% foram ainda exploradas. Como foi falado no vídeo, nós temos uma corrida contra o tempo e contra os chamados ladrões de sepulturas ou saqueadores que buscam relíquias de antiguidades não para fins didáticos, mas para vender no mercado negro para colecionadores, em leilões ou até mesmo produzir falsificações, como recentemente houve um museu dos Estados Unidos que comprou uma coleção de manuscritos do Mar Morto, achando que eram verdadeiro, pagaram milhões de dólares e eram falsos. Porém, esses manuscritos mostram que provavelmente existam outros na região esperando por serem aguardados. Aliás, diga-se de passagem, em Qumran eles tinham encontrado apenas 10 cavernas com manuscritos. 11 cavernas, melhor dizendo. A 12ª foi descoberta há 2 anos, mas nela, infelizmente, não havia nenhum fragmento de texto, porque os ladrões chegaram antes dos exploradores, dos arqueólogos. E além dos manuscritos bíblicos, o que mais foi encontrado nas cavernas? Bom, além dos manuscritos bíblicos, se você pegar todas as cavernas de Qumran e outras que são fora de Qumran, como essa de Nahal Hever, que fica perto de Hebron, essa caverna ela é de difícil acesso, um penhasco, e ela fez parte de um esconderijo para os seguidores da revolta de Bar Kokhba, que lutou contra o imperador romano Domiciano em 135 depois de Cristo. Então, esses manuscritos estavam ali. Agora, várias outras cavernas têm esse tipo de texto. O que foi encontrado além de cópias de manuscritos bíblicos? Textos hebraicos antigos que nós não tínhamos a menor ideia do que seriam, como, por exemplo, o código da comunidade, a regra da comunidade, salmos que nós não conhecíamos, desconhecidos. Há, por exemplo, um salmo da luta, da batalha de Davi contra Golias, há até salmos de exorcismo.
evidentemente que eles não fazem parte do cânon sagrado das Escrituras. Foram encontradas também moedas, sandálias, vestimentas. Um exemplo, encontraram ali um fragmento de tecido que seria um talit. O que é um talit? É aquele pano que os judeus hoje colocam na cabeça na hora de orar na sinagoga. Então, essa é uma prova que o talit já era usado nos tempos do Segundo Templo, ou seja, na época de Jesus, porque um resto de um talit foi encontrado no Mar Morto. E outros elementos que nos ajudam não apenas a confirmar a fidedignidade da cópia da Bíblia, mas também o contexto de Israel nos dias de Jesus. Legal. E há como explicar por que esses manuscritos foram escondidos em uma caverna? Olha, sempre que havia uma ameaça de um ataque, de um saque, de um outro inimigo, as pessoas costumavam guardar os seus tesouros mais preciosos. Um exemplo bíblico que eu tenho disso é na época de Josias, quando Josias fez uma reforma religiosa, cópias da Torá de Moisés estavam guardadas dentro de um reboco numa parede. Então você vê, essa menção bíblica mostra que eles tinham o costume de guardar em buracos, no solo ou num fundo falso de uma parede, aquilo que eles tinham de mais precioso. E para os judeus religiosos daquela época, a sua religião estava atrelada à sua maior preciosidade. Então eles tinham uma cópia dos livros, eles guardaram nas cavernas com a esperança que os romanos, depois do ataque, fossem embora e eles pudessem voltar a essas cavernas de difícil acesso e recuperar seus preciosos textos que foram ali guardados. Mas eles, infelizmente, morreram na mão dos romanos e os textos ficaram, então, ali estocados por quase 2000 anos até serem reencontrados agora no século XX e século XXI. Realmente um tesouro para a arqueologia que foi preservado também devido ao clima seco da região e a estarem colocados em cavernas de difícil acesso. Tá certo, doutor. Eu gostaria de agradecer muitíssimo por essa boa notícia, né? Porque não é sempre que tem um achado tão importante para nós cristãos, né? Um guardado lá no passado que foi um achado agora e que só nos traz mais esperança e mostra o quanto a Bíblia tem veracidade. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade e espero que quando passar a pandemia, todos os telespectadores da TV Novo Tempo e você também, Darcy, possam ir até o NASP para fazer uma visita à nossa coleção arqueológica ali do Museu de Arqueologia Bíblica da UNASP. É um prazer estar com vocês sempre. Quero muito, viu? Um abraço, Deus te abençoe. Gente, no último dia 23, a telemedicina completou 1 ano em exercício aqui no Brasil. Desde que foi autorizada pelo Ministério da Saúde em caráter emergencial, os brasileiros passaram a utilizar a tecnologia para evitar o deslocamento para clínicas, consultórios e hospitais, diminuindo o risco de exposição à Covid-19 e ajudando a controlar a disseminação da doença. Outro teleatendimento que apareceu foi o de apoio psicológico. E um exemplo disso é o projeto Ouvido Amigo. Vamos saber mais detalhes sobre esses atendimentos diferenciados na reportagem do J. Terres. A medicina moderna sempre esteve associada aos cuidados presenciais, já que é por meio dos profissionais desta área que somos acompanhados desde antes de nascer e durante toda a vida. São eles que buscamos para nos ajudar nos cuidados com a saúde. Bom, este era o conceito geral até pouco tempo aqui no Brasil. Porém, a pandemia de coronavírus fez com que revíssemos rapidamente inúmeros pontos de vista. Um deles foi na medicina, já que até recentemente os médicos e profissionais do ramo não tinham autorização para oferecer serviços ou consultas em formato remoto. No surgimento da pandemia, houve uma portaria do Ministério da Saúde que, entendendo de forma correta o benefício que essas teleconsultas poderiam trazer, autorizou todas as modalidades da telemedicina e principalmente a teleconsulta. Isso foi reforçado depois por uma lei que foi promulgada em meados de abril do ano passado, reforçando, então, que a teleconsulta era permitida. Nesta semana, a telemedicina brasileira está completando 1 ano em exercício. Desde então, milhares de atendimentos médicos foram feitos por meio de uma videochamada e até mesmo consultas que muitas vezes demoravam horas nas filas de espera estão cada vez mais ágeis e práticas. A telemedicina foi um grande avanço. A liberação foi em caráter excepcional em função da pandemia, mas ela trouxe uma grande qualidade de vida para as pessoas que precisavam e precisam de um atendimento e que não, necessariamente não precisam se deslocar, correr riscos, ficar em filas e conseguem fazer isso de maneira remota.
Desde maio de 2017, a empresa do Cadu está presente no Brasil. Mas foi a partir do ano passado que a Doctoralia se tornou a maior plataforma de saúde do mundo, e os números demonstram este avanço da telemedicina brasileira. De março do ano passado para cá, cerca de 740 mil consultas remotas foram agendadas e mais de 15 mil profissionais da saúde passaram a utilizar a ferramenta no Brasil. Logo no primeiro dia, quando saiu a portaria liberando em caráter excepcional, nós já tínhamos a tecnologia pronta, nós liberamos para todos os nossos profissionais de saúde premium da plataforma e também nós liberamos através de doação para várias prefeituras do Brasil. Uma pesquisa feita pela Doctoralia em dezembro de 2020 revelou que 86% dos brasileiros aprovam o uso da telemedicina. É um número expressivo e que demonstra a necessidade da regulamentação deste serviço aqui no Brasil. Nossa pesquisa revelou que a aceitação por parte dos pacientes e profissionais de saúde é fantástica. Mais de 80% dos entrevistados asseguram que, mesmo após a pandemia, continuarão utilizando a telemedicina. O mesmo vale para os profissionais de saúde. Não há dúvidas de que a telemedicina ela veio para ficar, ela vai continuar, ela precisa ser regulamentada, está se trabalhando para isso, né, para definir alguns pontos, e a gente fortemente recomenda e apoia essa ideia para ter essa regulamentação e essa segurança maior. A regulamentação da telemedicina está sendo analisada e discutida pela Frente Parlamentar Mista da Telesaúde e deve ser votada em breve na Câmara dos Deputados. Mas mesmo que ainda não haja uma decisão, outras entidades, como a Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, defendem o formato e afirmam que ele apresenta benefícios tanto na saúde suplementar quanto em algumas cidades por meio do Sistema Único de Saúde. Então, esses benefícios todos e outros muitos que eu poderia citar trouxeram um crescimento enorme da telemedicina, principalmente da teleconsulta, dentro do sistema suplementar de saúde, ou seja, dos planos de saúde, seguradores de saúde, mas também em várias cidades em que os prefeitos e secretários de saúde entenderam necessário e oportuno criar serviços de teleconsulta e assim o fizeram. O formato torna-se cada vez mais usual no dia a dia do brasileiro, que precisa dele para buscar apoio médico ou mental. Mas as realidades brasileiras são vastas em função do país continental em que vivemos. Sabendo disso, o projeto Ouvido Amigo foi criado e adotado pelo Ministério da Mulher da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por meio dele, centenas de psicólogos voluntários estão ajudando pessoas que muitas vezes não têm condições financeiras de custear um tratamento terapêutico. Tratamento este que a cada dia torna-se imprescindível no equilíbrio da saúde mental durante a pandemia. A saúde mental é tudo, né? Quando você tem saúde mental, você consegue lidar com os problemas que aparecem de maneira mais saudável. Quando você não tem esse equilíbrio, com certeza parece que os problemas aumentam, né? Então, essa saúde mental é importante. E ter alguém para escutar, porque às vezes é um sentimento ruim, é um medo, é uma dor. E se vem um profissional e te mostra ou apresenta ferramentas para você conseguir lidar com aquilo, então aquilo que era enorme, às vezes se torna uma formiga e você consegue lidar de maneira mais eficiente, né? Até melhor. Do início do projeto, em março do ano passado, até hoje, mais de 80 mil atendimentos foram feitos graças à telemedicina. E mesmo que o atendimento seja gratuito, o retorno ao saber que alguém está sendo ajudado não tem preço. Nós temos recebido um feedback muito positivo, porque a partir dos atendimentos profissionais altamente capacitados, muitos sofrimentos foram aliviados, vidas foram poupadas devido a tentativas de suicídio, como eu falei, e graças a Deus, né, e a esses profissionais, pessoas encontraram soluções para continuar vivendo de maneira mais equilibrada, mais feliz, e por isso que eu creio que esse projeto é uma bênção, ele nasceu no coração de Deus. Para participar, seja como um psicólogo voluntário ou mesmo para você que precisa de uma orientação terapêutica, acesse ouvidoamigo.com.br. E chegou a hora de ver quem mais mandou boas notícias aqui pra gente por meio do nosso WhatsApp, 0 operadora 12 98135 2908. Se você ainda não mandou sua mensagem, corre que dá tempo. Vamos ver quem participa.
Luciano Silva, de Campos Sales, no Ceará. Boa noite, Darcy. Bom sábado. Minha boa notícia é que durante a pandemia eu realizei lives passando estudos bíblicos e, graças a Deus, muitas pessoas ouviram falar de Deus. Que Deus abençoe vocês da Novo Tempo, abençoe você também, Luciano. Parabéns pela iniciativa. Vera Olivier, de Santa Teresa, no Espírito Santo. Boa noite, Darcy. Neste mês de março, minha mãe Efigênia fez 81 anos e já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Além disso, em breve ela irá se rebatizar. Ótimo sábado para vocês. Deus abençoe a dona Efigênia. Elia Moraes, de Itaquara, na Bahia. Boa noite. A boa notícia é que nosso pastor Alex criou um canal oficial para a transmissão dos cultos no nosso distrito durante a pandemia e está sendo uma bênção. Muitas pessoas estão assistindo o evangelho que está sendo pregado. Bom sábado para todos. Parabéns aí pela iniciativa do seu pastor, viu? Deus abençoe todos vocês. E vamos para o último intervalo do Revista. E na volta você vai ver todos os detalhes do Envolve 2021, 21 dias de jejum de Daniel. Um programa online que propõe, como eu falei para você, os 21 dias do jejum de Daniel. E você acompanha, sabe onde? No YouTube do Envolve. É só procurar lá no YouTube por Envolve. Se inscreva no nosso canal e vamos participar às 4h59 da manhã. Volto já com as boas notícias para você. Em forma de live, entre 7 e 27 de março, todos os dias às 4h59 da manhã, tem acontecido o Envolve 2021. O movimento é parte da semeadura para a Semana Santa e dentro da sua dinâmica tem como inspiração os 21 dias do jejum de Daniel. Veja só. Em função do cenário atual, reuniões presenciais com muitas pessoas não têm sido permitidas. Porém, o Envolve 2021 nos mostrou que, seja pela tela do celular ou do computador, é possível continuar mantendo foco na comunhão, no relacionamento e na missão. Mas o que é o Envolve e qual o seu propósito? Quem conta pra gente é o pastor Jair Miranda, idealizador desse movimento. O Envolve é um movimento de reavivamento espiritual e missionário que teve como objetivo envolver os membros na missão de Deus. De 7 a 27 de março e todos os dias às 4h59 da madrugada. O evangelismo online foi parte da semeadura para a Semana Santa. E dentro da sua dinâmica teve como inspiração os 21 dias do jejum de Daniel. Mesmo sendo exibido muito cedo, a transmissão reuniu uma média de 10 mil conexões diariamente, o que proporcionou um enorme desafio. Manter crescente o número de conexões não foi algo fácil. Exigiu planejamento, estratégias, muito trabalho em equipe, e toda essa dedicação foi recompensada ao vermos pessoas se aproximando de Cristo Jesus. 21 pregadores e 21 cantores de diferentes partes do país. Cerca de 17 mil pessoas distribuídas em 80 grupos do WhatsApp que deram pelo menos um estudo bíblico por dia ao compartilharem cartas virtuais. Números que mostram a importância de reunir esforços para eventos como esse. O Envolve, ele é muito importante, por quê? Porque o Envolve, ele chegou justamente no momento crucialmente da história. Então o Envolve, ele está resgatando, está motivando, está trazendo pessoas afastadas, está motivando pessoas que não conhecem a Jesus, mas precisam de um bálsamo a cada manhã. E eu estou aqui com a Sandra, ela que vai contar pra gente como ela recebeu esse convite especial para participar do Envolve e por que ela decidiu se batizar. Conta pra gente, Sandra. Eu recebi um convite especial de alguns amigos, esse convite chegou na hora certa, o Envolve foi me envolvendo a cada manhã e não tinha como não tomar a decisão de me batizar. Então, assim, foi muito especial o Envolve na minha vida e no dia 10/4 estarei me batizando. O Envolve é um excelente exemplo de como a igreja pode continuar cumprindo seu papel usando a web. Porém, o foco deve ser sempre em alcançar pessoas, como explica o pastor Ayrton Keller. Portanto, a igreja agora tem que se tornar mais presente nas redes sociais, usar mais os recursos virtuais para ir até onde as pessoas estão. Mas primeiro tem que descobrir o que elas realmente necessitam, para nós não estarmos simplesmente presentes, dando o que não é necessidade das pessoas. Segundo, melhorando a qualidade dos seus programas, porque tudo nas redes sociais pode ser informal, mas tem um alto nível e a igreja tem que se apresentar dessa maneira. E para ser relevante, ela tem que tornar o virtual impessoal.
É isso aí, tem sido uma bênção e eu quero convidar você que neste sábado às 4h59 da manhã é o último dia desses 21 dias do jejum de Daniel. Tem sido uma bênção, muitos testemunhos de vidas transformadas e você também pode ser impactado pela palavra de Deus nas primeiras horas da manhã, tá bom? E vamos à nossa conexão semanal com o pastor Williams Costa Júnior, da ANN, com as notícias internacionais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Diretor Mundial de Saúde Adventista fala sobre vacinas e novas variantes do coronavírus. ADRA provê auxílio a vítimas de enchentes e ciclones em Moçambique. Sistema Adventista de Saúde usa centro de controle para gerenciar a pandemia da Covid-19. Acompanhe os detalhes agora, aqui na ANN. A pandemia de Covid-19 impacta o mundo há mais de um ano. Hoje, o noticiário é consumido por questões sobre a disponibilidade de vacinas e novas e mais agressivas variantes do vírus. O médico Peter Landless, diretor mundial de saúde da Igreja Adventista do Sétimo Dia, conversou com a ANN sobre esses temas. Acompanhe as principais partes da entrevista. O Dr. Landless começou dizendo qual é a recomendação da igreja sobre o uso de vacinas. Ele respondeu que a igreja recomenda que todos os membros façam uso responsável de vacinas e processos e protocolos de vacinação. E que é isso que tem sido feito por anos, inclusive desde o tempo da cofundadora Ellen White, que tirou ela mesma os registros de vacinação contra a varíola e ela encorajou outros a fazerem o mesmo que ela fez. Peter destacou que isso é um exemplo e é algo que a Igreja Adventista recomenda, mas que a decisão final é individual. A ANN também questionou o médico sobre a eficácia das vacinas contra o coronavírus. O líder mundial de saúde da Igreja Adventista disse que algumas já foram aprovadas, outras estão em autorização para uso emergencial, significando que ainda elas deveriam ter passado por um estudo mais aprofundado, mas que há evidências mostrando a eficácia dessas vacinas que já estão sendo usadas contra o coronavírus. Landless mencionou ainda que, apesar das mutações do vírus, as vacinas continuam sendo eficazes, mas em menor grau. Ele deu como exemplo a vacina da Johnson & Johnson no combate à variante sul-africana do coronavírus, a variante conhecida como B1351. Segundo Landless, a eficácia oscilou entre 57% e 60%, o que é suficiente para proteger o organismo contra o novo coronavírus. O médico destaca ainda que a vacina não significa que a pessoa não possa contrair o vírus, mas que ela vai estar protegida contra complicações graves da doença. Landless disse que a vacina da Covid-19, como outras, será aperfeiçoada e que os cuidados básicos, como lavar as mãos e usar máscaras, devem continuar. O médico demonstrou esperança de que as coisas vão melhorar e também demonstrou fé em Jesus. O ciclone tropical Eloise atingiu Moçambique e deixou pelo menos 9 mortos e, junto a outras enchentes, quase 290 mil pessoas afetadas, segundo autoridades locais. Segundo a agência humanitária ADRA, Moçambique, quase 50 mil acres de produtos agrícolas e milhares de casas foram destruídos pelas fortes chuvas e inundações. Os afetados foram evacuados pelas autoridades para centros de acomodação temporários. A ADRA implantou equipes de socorro em Chibuto, Gija e nos distritos de Massanjena de Gaza. 2 distritos em Inhambane, incluindo Panda e Funyalouro, já estavam recebendo ajuda da ONG por meio de um projeto em parceria com o Programa Mundial de Alimentos. O projeto fornece assistência alimentar aos agricultores. Em dezembro, durante a tormenta Chalane, a ADRA distribuiu água potável, comida e forneceu 200 tendas para famílias na cidade de Beira. Foram doados ainda máscaras faciais, mosquiteiros, pratos e copos. O Sistema de Saúde Adventista do Centro da Flórida, dos Estados Unidos, inaugurou recentemente o controle de missão.
O objetivo da central, a maior deste tipo, é monitorar e melhorar as operações dos mais de 20 hospitais e pronto-socorros administrados pela rede. Hoje, o controle de missão também está ajudando o sistema hospitalar adventista a gerenciar a pandemia da Covid-19. Tom Johnson tem os detalhes. Nesta semana chegamos até você dentro do Centro de Comando de Controle de Missão de Alta Tecnologia da Advent Health. É o coração de nossas operações clínicas, monitorando em tempo real tudo o que está acontecendo em nossos hospitais. Isso ajuda a manter as operações clínicas funcionando perfeitamente e agora desempenha um papel muito importante em nossa resposta ao Covid-19. Se uma ambulância da Advent Health roda, o helicóptero voa. Se um paciente é levado às pressas para uma de nossas alas de emergência ou movido para uma sala diferente... Olá, doutor. Como posso ajudá-lo? O centro de missão rastreia. Sempre penso que podemos fazer melhor. O Dr. Sanjay supervisiona a operação. O controle da missão está de olho em cada paciente em nosso portal de cuidados intensivos. Esta é uma tecnologia incrivelmente alta que usa inteligência artificial não somente para rastrear o que está acontecendo em nossos hospitais agora mesmo, em tempo real, mas também para ver o que pode acontecer nas próximas horas e dias. Isso nos permitiu acomodar e flexibilizar como nunca antes. Todo esse poder para prever situações desempenha um papel importante na forma como respondemos à pandemia, facilitando, entre outras coisas, a transferência de pacientes entre UTIs e a monitoração de nossos ventiladores. Acompanhamos cada paciente, cada ventilador, cada estatística, e agora somos capazes de refletir sobre os dados que temos e melhorar nosso desempenho. O Dr. Patani diz que agora o controle de missão rastreia o monitoramento residencial quando pacientes com Covid recebem alta e vão ser vacinados e rastreados no sistema de saúde pública. Sempre buscamos crescer na forma como funcionamos e atendemos de acordo com a necessidade atual. Hoje o controle de missão cobre 7 de nossos hospitais, mas estamos trabalhando para expandir essa cobertura para todo o sistema central da Flórida. O controle de missão é uma virada no jogo. Você já considerou o ato de ofertar como uma promessa de Deus para você e sua família? É sobre isso que o presidente mundial adventista, pastor Ted Wilson, vai falar em sua mensagem desta semana. Wilson nos lembra de que a devolução de dízimo e ofertas são práticas antigas, estabelecidas pelo próprio Deus, e que ambas têm o objetivo de ser uma incrível bênção para nós, pois conectam nossos corações com o de Deus. Para assistir e ouvir esta mensagem, basta direcionar seu celular para o código QR que aparece aqui na tela. Você também pode entrar no YouTube e digitar Canal Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mais uma vez, para você não esquecer, Canal Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ali você encontra este e muitos outros vídeos interessantes. Bem, por hoje é só. Na semana que vem, se Deus quiser, nós voltamos com mais notícias do que está acontecendo da igreja em todo o mundo. Vamos orar uns pelos outros. O mundo passa por um momento delicado, mas Deus é maior do que tudo e todos. Tudo está sob o controle de Deus. Um grande abraço e que Deus abençoe. Eu creio, pastor. Deus te abençoe também. Obrigada. E vamos ao nosso giro de boas notícias, hoje com a jornalista Gabriela Frontini. Boa noite. Sábado, boa noite. Bom sábado. Tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo bem também. Passou bem a semana? Graças a Deus. Participando aí do Envolve às 4h59 da manhã, todo dia, levantando cedinho, bom demais, né? Inclusive amanhã, sábado, né, Daz? Amanhã, sábado, com certeza, o último dia do Envolve. Eu já convidei o pessoal aí, daqui a pouco eu reforço o convite com o pessoal aqui. Legal. Olha só, vamos às nossas boas notícias do Giro agora. Vamos. Um grupo de profissionais foram verdadeiros heróis ali por se dedicarem de forma incansável para amenizar o sofrimento das pessoas no atendimento do pronto-socorro e hospitais, trazendo esperança na frente de vacinação, que se espalha então
por todo mundo. São voluntários adventistas de João Pessoa, na Paraíba, que se uniram para agradecer a esses profissionais da saúde. Eles distribuíram 135 kits com lanche, água e uma cartinha para várias equipes da área da saúde que estavam ali trabalhando nos principais pontos de vacinação e UPAs da capital paraibana no último final de semana. Além de todo esse estresse, cansaço, plantões, perdas de entes queridos e tantas outras coisas, o calor tem feito muitos profissionais ficarem ainda mais esgotados, uma vez que os pontos de vacinação estão em locais abertos. Então, a ação pôde trazer ali alívio aos vários sentidos e além de levar o reconhecimento e carinho a quem tem se doado tanto. A gente gosta sempre de trazer esse tipo de homenagem aqui, né, Darcy? É verdade, solidariedade, amor ao próximo, empatia, né? Sim, os profissionais da saúde de todo o Brasil merecem, porque realmente estão enfrentando uma grande batalha e estão muitas vezes esgotados, como a gente comentou. E olha só, um grupo de jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia da região central do estado de São Paulo, no último sábado, dia 20, eles foram até o Hospital de Santa Bárbara, que é uma unidade que atende ali pessoas com Covid na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no interior paulista. E eles também homenagearam os profissionais da saúde que trabalham no local. Eles ficaram ali divididos em 3 turnos, tomando todas as medidas de biossegurança. Eles aproveitaram o Dia Mundial do Jovem Adventista, né, a data que a gente comemorou aí recentemente, para fazer esse reconhecimento em formas de homenagem aos envolvidos, né, nessa missão de ajudar o próximo. Então, eles alcançaram cerca de 450 profissionais de saúde que estão ali na linha de frente durante toda essa pandemia, entre eles auxiliares de limpeza, médicos e também maqueiros. Na oportunidade, Darcy, eles cantaram, fizeram orações e distribuíram kits com livros com mensagens de esperança. Então, reforçando, a nossa homenagem nunca vai ser cansável, digamos assim. A gente não vai se cansar de homenagear esse pessoal da saúde. Inclusive, a gente tem homenageado desde o início da pandemia. E que bom que a gente não está se cansando disso, porque eles cada dia se cansam mais dessa batalha que não passa. A gente achou que ia terminar no ano passado e não terminou. Então, assim, que a gente consiga continuar homenageando e dando todo o suporte a esse pessoal da saúde. E respeito também, né? É claro. Com certeza. E uma outra boa notícia em relação ao lançamento do projeto Mutirão de Páscoa lá no estado de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Mas eu vou deixar aqui a repórter Ayane Carolina traga os detalhes. Vamos ver no VT. Olá, Darcy. Olá, Gabriela. Olha, na última semana, escritórios e instituições adventistas nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais se mobilizaram e arrecadaram mais de 5.000 cestas básicas, totalizando mais de 73 toneladas de alimentos. Essa ação, ela faz parte de um desafio para o Mutirão de Páscoa, aquele projeto da Igreja Adventista que arrecada donativos para famílias carentes durante esse período do ano. Agora, o desafio é que cada igreja nestes 3 estados se envolva na arrecadação. A meta é de 100 cestas por distrito, que reúne aí uma quantidade específica de templos. Se até o dia 3 de maio, data final do projeto, todos alcançarem o resultado mínimo, mais de 500 mil de quilos de alimentos serão arrecadados e cerca de 30.000 famílias serão auxiliadas em comunidades locais. Estamos torcendo por isso, viu, Darcy e Gabriela? É com vocês aí no estúdio. Com certeza estamos torcendo por isso, Ayane. Então, Mutirão de Páscoa, a gente pode se envolver também. Se você é de uma igreja adventista, dê essa ideia lá. Se você não é de igreja, faça isso também. Recolha, né? Com vizinhos, com amigos, alimentos não perecíveis, para que a gente possa ajudar essas pessoas que estão com maiores dificuldades durante essa pandemia. Muitos deles desempregados, né, Darcy? É verdade, com certeza. Muita gente passando necessidade e a gente pode doar um pouquinho que a gente tem, viu? Então é isso, foram essas nossas boas notícias do Giro, sempre trazendo também inspiração aqui para o nosso telespectador. Verdade, muito obrigada. Eu que agradeço, bom restante de programa para você e um feliz sábado também. Feliz sábado. Tchau, tchau. Bom, e agora nós vamos rever mais um projeto da Federação dos Empreendedores Adventistas no quadro Fé em Ação, com a Bárbara Oliveira Luz. Chegou a hora do Fé em Ação e eu estou muito ansiosa para te contar histórias que te inspirem e te ajudem a encontrar novas maneiras de ajudar o próximo. Então não sai daí, porque o Fé em Ação começa agora.
Existem muitas maneiras de levar amor e cuidado. Hoje eu vou te mostrar como um grupo de voluntários se reuniu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para ajudar uma comunidade carente. Eles levaram diversos tipos de atendimentos básicos, doação de roupas, alimentos e mostraram para todas as pessoas que passavam por lá o quanto elas eram especiais. E quem vai me ajudar a te contar essa história é a repórter Rebeca Silvestrini. Banho do Bem, Jantar do Bem, Caravana do Bem e Bem em Movimento. São vários os nomes para um projeto que tem como essência fazer o bem. Diversas frentes de ações solidárias que têm como principal objetivo colocar em prática o amor ao próximo, alcançando especialmente aquela parcela da população que tanto precisa de um olhar mais atento e carinhoso. Tinha um grupo de amigos, nós trabalhamos com os jovens da nossa igreja faz 3 anos e a gente viu a necessidade de poder fazer alguma coisa pelo próximo. Então, assim, conversando no início, antes da pandemia, nós fizemos a questão do banho, aí a gente veio caminhando, o banho já não deu para fazer mais, decidimos partir para as comunidades. Além de atender os usuários e moradores de rua, hoje nós estamos atendendo as comunidades da nossa capital aqui de Campo Grande. E a essência do nosso projeto em si é o amor às pessoas, é aquilo que Deus nos mostra na Bíblia, na palavra de Deus, que nós precisamos fazer algo pelo nosso próximo. Então nós levamos o alimento espiritual, levamos também esse abraço caloroso que nós podemos dar hoje em meio à pandemia, que é ajudando as pessoas, distribuindo aí agasalhos, cobertores, dando aí um corte de cabelo, alimentação e também essa parte espiritual que nós viemos aqui trazemos a palavra de Deus. Esse é um projeto que eu digo que é transformador, né? As pessoas elas passam necessidades, as pessoas elas passam por problemas, as pessoas enfrentam muitas lutas todos os dias, mas a gente tem que levar a mensagem espiritual para elas, para dizer que existe um ser chamado Jesus Cristo, Deus, que se preocupa com elas, né? Então, além de todo esse projeto que a gente faz, a gente tenta levar esse conforto ao coração das pessoas para que elas entendam que elas não estão só. As famílias que foram atendidas pela ação moram ao lado de um depósito de lixo e sobrevivem daquilo que ganham com a venda de materiais para reciclagem. Vivem com muito pouco e as últimas semanas foram desafiadoras. A gente trabalha com reciclagem, no momento, nessa pandemia aí, tá o caos. Então a renda mesmo tá bem baixa, a gente não tá conseguindo quase nada. E o projeto nesse momento está sendo de muita ajuda pra gente, né? Porque aqui tem mais de 50 famílias, né? E todo mundo tem filho, criança, todo mundo precisa, realmente, né? Então, graças a Deus, foi bem na boa hora. Tô desempregada. Foi muito bom. Porque trouxe agasalho, trouxe muita coisa que nós precisávamos. Cansou eu, minha família e a Lagoa em si, né? Todas, né? Todos os moradores. Nós estamos desde o começo, né? Na área dos cortes de cabelo, eu e minha esposa. E sempre vem outras pessoas para nos ajudar. Para nós sempre é um motivo de grande alegria, né? E poder ajudar alguém assim que talvez não tenha essa facilidade de ir cortar o cabelo, é mudar a autoestima, é devolver a autoestima, na verdade, a quem talvez nunca teve essa autoestima. A gente pensa nas crianças, né? Mas tem os adultos também. Eles não estão aqui porque eles querem, eles estão aqui por causa de uma situação. E o que a gente puder fazer para ajudar o próximo, a gente vai fazer. Quase ninguém tem condições de ir num salão de cabeleireiro e fazer cortes, essas coisas. Nossa, é muito bom. Que não tem, né? Para eles é novidade. A realidade é dificuldade, né? É muita criança, muita família. Então a gente aqui é um ajudando o outro. Você não tem, o que um tem, outro tem. Então a gente vai se suprindo assim, dessa maneira, né? Então um ajudando o outro é uma família. Aqui pra gente é uma família, entendeu? Muito bom. Por enquanto eu tô
mesmo sendo a cozinheira. Não era a minha área, mas Deus capacita, né? Ele escolhe e capacita. E a gente faz a comida e depois a gente entrega a hora, faz tudo ali dentro. Mas por enquanto eu faço mais a parte da comida. Bom, fazer isso é muito gratificante porque tem muita gente, muita criança que não tem acesso, não tem noção da profissão, não tem acesso à saúde bucal. Então isso, mostrar para eles é gratificante para mim, mostrar um caminho para eles. Agradecer, né, todo mundo que tem ajudado, né? Que tem muita gente que olha para nós, acha que nós somos marginal, porque nós não temos recurso, olha nós com desprezo, né? Então, nós estamos aí. Gratidão pelo projeto. Meu agradecimento é recebendo vocês, né? Com carinho, com compreensão. Estou gostando muito, estou adorando isso. É a primeira vez que eu participo também, né? A gente está correndo atrás dessas coisas, mas é muito bom, gente. É sem palavras para agradecer vocês. Sejam bem-vindos. Como mensurar o valor de uma pessoa? Como mostrar cuidado, atenção, carinho em uma sociedade que se mostra cada vez mais individualista? Não é necessário muito para mostrar amor. Você pode levar alimentos, roupas, ensinar, mas acima de tudo, demonstre reconhecimento. Mostre que cada um importa, leve um sentido de viver e com isso, uma nova esperança. E se prepare, você também será transformado. Nossa, eu me sinto transbordando, eu me sinto muito feliz. Não tenho palavras para explicar a felicidade. Não se importa, porque realmente é difícil acesso, como a gente está bem escondidinho, né? Mas agora eu acredito que vai ser muito bom pra gente, porque todo mundo vai ser beneficiado, né? Principalmente as famílias, né? Vai ser muito bom. E agradecendo todos vocês que vieram aqui hoje, trazer trazer não só o alimento, mas a gente se sente acolhido, né, por vocês. Nossa, a vida muda totalmente, porque geralmente o que é igreja? As pessoas pensam que igreja é a gente sentar lá no banco e ouvir sobre Deus e aprender sobre Ele, mas nunca é posto em prática. Então, na hora que você começa a pôr em prática e começa a levar as coisas para as pessoas lá fora e ver que tem uma realidade além dos muros da igreja e que o amor de Deus tem que chegar para elas também, nossa, é muito gratificante. A gente fica muito feliz, a vida muda, transforma. Sempre falo para o nosso grupo que os maiores beneficiados somos nós, né? Porque nós podemos ser agraciados por Deus através das nossas ações. A gente consegue ver de perto a realidade das pessoas. Às vezes nós reclamamos da nossa vida, das nossas dificuldades, mas quando nós chegamos nesses locais, nós podemos enxergar o amor de Deus e podemos ver o cuidado que Ele tem por nós. Por muitas vezes reclamamos daquilo que nós não temos e vemos aqui que as pessoas com tão pouco são felizes. Então, cada dia mais nós temos que irradiar o amor de Deus para essas pessoas, para conhecerem realmente o Evangelho na prática e não só na escrita. Nós precisamos, através das nossas ações, mostrar o amor de Deus. Quando a gente leva essa mensagem de conforto, a gente está levando um pouquinho do corpo de Cristo, um pouquinho da extensão do reino de Deus, para que essas pessoas entendam que tudo isso aqui um dia vai passar e que um dia Jesus Cristo vai voltar e todos nós vamos poder morar juntos na Canaã celestial.
nós não vamos parar por aqui. Toda semana nós estaremos em um bairro aqui da nossa cidade e ajudando as pessoas, levando o nome da nossa igreja por onde a gente estiver passando. Como é bom ver ações como essas, não é mesmo? Que mostram Jesus de maneira prática, amando, cuidando e dando atenção para pessoas que muitas vezes são esquecidas pela sociedade. Obrigado, Rebeca, por essa parceria para contar essa história. E nós já temos um encontro marcado. Deixa aí um espacinho na sua agenda. Na semana que vem a gente se encontra para eu te contar mais histórias que emocionam. Até lá. Tchau, tchau. Até lá, Bárbara. E vamos às últimas participações de hoje pelo nosso WhatsApp. Já mandou sua mensagem pra gente? Vamos ver? Ercília Café, Clube de Aventureiros Alvorecer. Coloca aí, é vídeo. Jesus me ajuda a ser obediente, puro, reverente, bondoso e colaborador. Ajude a todos nós. Um beijo, meninas. Solta a próxima, Elisângela de São Paulo. Boa noite, Darcy. Minha boa notícia é que Deus tem nos ajudado nessa pandemia. Ninguém da minha família pegou Covid e Deus tem suprido nossas necessidades financeiras. Amamos assistir esse jornal de boas notícias. Nos dá paz e esperança. Abraço. Esse é o nosso propósito. Um beijo para vocês. Jane Souza, do Guarujá. Oi, Darcy, feliz sábado. A minha boa notícia é que a minha sobrinha Carol superou a Covid e minha irmã Vera também está se recuperando. Manda um abraço para minha mãe Lourdes. Dona Lourdes, um beijo grande para a senhora. Deus abençoe, viu? Gente, o programa de hoje chegou ao fim, mas segunda-feira estamos de volta com outras boas notícias para você. Lembrando que neste sábado, às 4h59 da manhã, marca na sua agenda, tem o último dia do Envolve 2021, com um grande clamor pelo fim da Covid-19. Vamos nos unir como povo de Deus. Você participa pelo YouTube do Envolve. É só procurar por Envolve lá no YouTube, tá bom? Fique com Deus e até lá. Tchau, tchau.